Eu já estou de volta com o Brasil Urgente Minas, agradecendo a você que está em casa pelo prazer da sua companhia, pelo carinho da sua audiência. E quem está aqui é o dono da bola. Vamos saber da situação da quarta esportiva. Quem vem aí é o dono da bola, o dono do pedaço, Everton Guimarães, está aqui, ó. Vamos lá, sua entrada triunfal, Paquito. Na paz do teu sorriso, meus sonhos realizo e te vejo feliz. Esse é o cara. A ânsia mais louca no céu da sua boca, no alto as estrelas me dizem. Meu Deus, eu tenho que aguentar isso ainda. Além de grande dono da bola, você ainda é cantor. Nas horas vagas. Lá em Divinópolis, como é que era lá em Divinópolis? Lá em Divinópolis. Não, lá a turma gosta bem de um sertanejo. Como é que a Cris Boni foi abordada por ti? A Cris Boni foi abordada? Sua esposa, Na verdade, ela que me abordou. É mesmo? Ela que me abordou. Corajoso, hein, Cris? Eu já fui magro um dia, né, cara? Já fui aqui, magro vamos falar de futebol, que foi o que você veio fazer aqui? Aliás, falando em futebol, que é aquilo do Atlético ontem? O Atlético não entrou em campo, né? Não entrou em campo. O que me chamou a atenção é que, e hoje nós destacávamos isso nos donos da bola e tal, todo mundo erra, o médico erra, todo mundo erra, e o técnico também erra. Ontem o Levi tirou para errar, né? Ontem ele bateu o recorde de todos os erros da vida dele. Qual que era que você não ia muito com os cornos e depois você converteu pro lado dele? Não, na verdade eu sou um jumento, né? Quando o Marcelo Oliveira foi contratado, eu critiquei, assim como 90% dos torcedores do Cruzeiro. E quando o Levi foi contratado, eu também critiquei. Mas ele tem um time na mão, não tem não? Eles têm um time na mão. Eu acho até que tem o time na mão, mas não é só ter o time na mão, Stanley. Tem que fazer o time jogar. Tem que sair, às vezes, do óbvio. Sim. Do que você tá... Né? Eu, por exemplo, todo mundo erra. Eu tô com você podia tirar o errei. Chamado... ele tá sem antirreflexo, você podia tirar ele. Chamado a atenção pela Monique ali, disse, pô, que óculos ridículo. Então eu vou tirar. Só você e Renata Fã que tem um desses. É verdade, minha irmã. Aliás, hoje é aniversário do nosso pai, do Paulo Fã. Então é o seguinte, ontem ele tirou a noite para errar, né? Eu disse que não criticaria mais o Levi, mas evidentemente que é uma força de expressão, uma brincadeira. Se ele errar, não vamos criticar. Mas qual foi o erro dele? Stanley, primeiro insistir com o Dátulo, insistir com o Carlos, tirar o Lucas Prato, tirar o Leandro Donizete, chamar o Atlas para cima. Ele fez isso ontem. Num determinado momento do jogo, ele tinha o Dátulo, o Cárdenas, o Guilherme, o Carlos, o Luan. E quem dentro da área? É o Carlos dentro da área, ok. Aí você põe o Carlos 1,5 metro dentro da área, tira o Lucas Prato, que é referência, e começa a meter a bola para a área. O Carlos saiu 2 vezes na cara do gol, e o Cadu lembrou bem hoje no programa. Se é o Lucas Prato ali, que bate muito bem com as 2 pernas, ele encaixotava. Agora me fala um negócio aqui, esse erro que o Atlético cometeu ontem, foi o mesmo que o Cruzeiro cometeu na quarta-feira? Falta de articulação? Não, parece que eles conversaram. Parece que terminou o jogo do Cruzeiro na quarta-feira, parece que o Marcelo ligou pro Levi e falou, Levi, faz igual amanhã. E aí o Levi foi lá e fez exatamente a mesma coisa, e os dois jogaram tão mal. Tão mal. Aliás, os dois fizeram das 2 piores partidas da temporada. E a tabela agora qual que é, Everton? Bom, agora é o clássico final de semana, né? Clássico final de semana, muita gente defende que devem jogar com times titulares, outros defendem que não e tal. Eu entendo que... Eu acho que nem a torcida admitiria 2 times reservas, mas embora eu estou acompanhando pelas redes sociais, todo mundo está pedindo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta agora, baseada na nossa conversa. Se um time prioriza um campeonato visando a quantidade de valor que ele vai receber, esse time pode reclamar do dia de jogar? Olha, a questão de priorizar ou não, não existe uma obrigatoriedade de entrar com o time titular ou não. O Campeonato Mineiro paga mais que a Libertadores, mas e qual dá mais ibope? Qual traz mais benefícios? Não é? Qual traz mais benefícios? É óbvio que é a Libertadores, então o foco está todo nos jogos de terça e quarta. O clássico o clássico é um campeonato à parte dentro do Campeonato Mineiro. É um campeonato à parte, eu acho que é um pouco disso aí. Dentro do Campeonato Mineiro. Disputa de Cruzeiro e Atlético polemiza o tanto quanto necessário. Não, e por isso eu acho que eles vão entrar com times titulares no domingo. Poxa, o risco de perder jogadores para a Libertadores existe. É óbvio que existe. O clássico sempre é muito pegado. Embora eu tenha dito hoje nos donos da bola que acreditavam num jogo bem morninho no sábado, assim, sabe? Se poupando. É uma semifinal, sabe? Todo mundo se poupando, porque os 2 jogos de terça e de quarta são de fundamental importância. Cruzeiro e Atlético têm que ganhar os seus jogos.
Então as forças serão todas voltadas, os pensamentos e tal, todos voltados para os jogos da Libertadores. Entendi. Isso não diminui o clássico, não. Não, sem dúvida. Mas se não tivesse esses jogos na terça e na quarta, eu acho que o clássico teria uma outra pegada. Mas o risco que corre o pau, corre o machado. O cara não pode escolher o jogo que ele vai jogar. Não pode. Sábado tem jogo. Domingo tem jogo. É um jogo que vai resolver a situação de um dos dois para seguir no Mineiro, onde se paga mais. Então, os dois técnicos aí, as suas comissões, respectivas comissões, que tomem as providências necessárias. Vão ter que chegar à conclusão de que vale a pena. Sabe, acredito que o Atlético e o Cruzeiro vão poupar algumas peças que, de repente, você faz o exame lá e vê que o músculo do cara tá com estresse, que corre o risco de estourar num clássico, por exemplo, não vai entrar. Então, esse jogo de domingo vai ser aquele jogo em que, por volta de 3 da tarde, assim, sim, aí vem os repórteres das rádios e falam, olha, informação aqui, ó, o Atlético acaba de divulgar, o Cruzeiro acaba de divulgar que o fulano de tal está vetado. Você vai ver só. Você vai ver só. Meu amigo, segunda-feira você está de volta aqui para poder me dar o mimimi dessa conversa aí, porque quem ganhou? Pode deixar comigo, pode deixar comigo. Estaremos aqui na segunda-feira, como em todas as quintas-feiras, estaremos juntos aqui, né, trazendo um pouco do futebol e, acima de tudo, um pouco da minha música. É isso que eu te pedi. Você podia fazer o seguinte, começar, o pessoal que está em casa, do Bandzap, manda para mim qual música que você quer que o Everton entre cantando aqui na segunda-feira, porque todo dia você escolhe uma música nova. Todo dia. Hoje foi Roberto Carlos, mas eu posso cantar na segunda-feira, eu posso entrar com Não, Ovelha. Deixa o povo escolher, ué. Ovelha. Deixa o povo escolher. Não, tudo bem. Aqui, Minas Gerais, o Everton tá aqui comigo, chegou a hora do momento selfie. Everton, vamos ver comigo quais foram as fotos escolhidas. Será que tem alguma comigo aí? Pois é, podia até ter, né, rapaz? Diretor, põe na tela pra nós, por favor. Rapaz, já veio, né? Vai lá. Atleticano, os bonitos eu falo. Então... Fiquei mudo, né? Esse aí fez a sobrancelha. Esse é bonitão, esse é bonitão. Sobrancelha. Olha aí, tá parecendo o Fabrício, lateral esquerdo do Cruzeiro. Tá lá, tem. Olha lá, a família toda reunida, amigo. Toda reunida. E o doutor Stanley, ele é o fundo. Olha pois aí, rapaz, esse aí tá a cara do Ed Carlos. Joia. Pessoal liso, né? Parece ter uma de Divinópolis. Tô falando com você que é a família, tá aí, ó. Tela, Cadu Doné. Cadu Doné, rapaz. Mascarado, muito, piloto, isso deve ser flamenguista. De aeronave. Aí, tá vendo? Olha, moça bonita. Pessoal que todo mundo aqui do Suíte, olha lá. A criançada. Por isso tem a responsabilidade, né, amigo, de entregar a notícia certa. Aí, ó. A criançada para pra assistir. Agora vamos fazer um desafio aqui. Vamos lá agora. Fazer um desafio aqui. Obrigado, Minas Gerais. Então eu quero ver o seguinte, das fotos que vierem pra cá, entre torcedores de Atlético e Cruzeiro, qual vai mandar mais fotos com a camisa do seu time do coração? Mas é pra segunda-feira, né? Pra segunda-feira. Tomando pra cara fora, ou não, né? Ou não. Vamos ver quem manda mais fotos com a camisa oficial do time do coração. Amigo, mais uma vez, muito obrigado. Sabe que a casa é sua. Segunda a gente tá de volta. Te aguardando pro café. Ou a qualquer momento. Olha, você viu a atenção. Vou te perguntar que nem que eu saio por aqui? Não, faça favor. Paquitão, vem comigo. Você é um gênio do futebol, sabe tudo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já viu alguma motocicleta circulando pelas ruas da capital em condições ruins? Você já viu, presenciou isso? Provavelmente sim. Porque uma pesquisa apontou que pelo menos 40% desses veículos estão em situação irregular. As irregularidades vão de pneus carecas, falta de manutenção, entre outros. O número é alto e a situação pode contribuir para que ocorram acidentes. Acompanhe comigo, põe na tela. Os flagrantes de imprudência estão por toda a parte. Baú com excesso de carga, motociclistas com roupas inadequadas. Uma infração frequente é a viseira do capacete aberta. A minha é porque eu estava estacionando a moto. Não, porque eu já ia estacionar a moto, tá? Carlos Eduardo é motociclista há 15 anos. Ele se preocupa com os equipamentos de segurança. Isso é o principal, né, para o motociclista. Né, o capacete, bota, luva, a jaqueta. E não basta ter só o capacete. Óculos adequados podem evitar acidentes. Ele vai estar sempre fechado, sempre protegendo a visão, se parece cair um mosquito, um pedaço de pedra, qualquer coisa assim. Mais de 200 mil motociclistas circulam nas ruas de Belo Horizonte. E de acordo com uma pesquisa feita pela Câmara dos Dirigentes Lojistas da capital, 40% das motos estão em condições ruins, sem quesitos básicos como freios e pneus adequados. Essa nossa pesquisa ela vem num ponto crucial, né? Porque a gente não tinha levantado
tratamentos de como estava a condição da motocicleta, desse motociclista no dia a dia. Hoje nós estamos sabendo, e isso interfere muito no acidente, sim. Imprudência e falta de segurança que geram acidentes. Em 2014, só o Hospital João 23 atendeu quase 7.000 motociclistas. Foram 83 mortes, média de 7 óbitos por mês. Nós estamos com outro problema do João 23 agora, porque nós não estamos conseguindo comprar material para atender esses pacientes. Está em falta, as pessoas não conseguindo. É tanto acidente, mas tanto acidente, que a gente não está conseguindo comprar haste, comprar pino, parafuso, porque a quantidade está cada vez maior. Pois é, isso é muito mais sério do que a gente pensa, né? Porque quando você sofre um acidente e vai até o hospital, o que o coordenador está dizendo ali é que ele não está conseguindo comprar na velocidade da demanda. Né? A demanda é tanta, chega tanta gente necessitando desses materiais, que ele não dá tempo de repor, não dá para mensurar quantas pessoas vão cair e se machucar de moto. Né? É tão sério isso que a gente fica chamando a atenção de vocês aí. Talvez valha a pena, talvez não, certamente vale a pena você se precaver quando você for pilotar a moto. O Lincoln sempre me corrige a diferença entre motoqueiro e motociclista. Né? O cara que tem cuidado, sabe o que fazer, ele toma as precauções para isso. Ele não deixa o pneu ficar careca, ele leva na revisão, ele faz a revisão de freios, enfim. Usa roupas adequadas, me fala aqui um grande motociclista, que é o Lincoln Dias. Então, assim, se acontecer com você isso aí, de um acidente dessa natureza, corre o risco de você ser levado para o João 23 hoje e, como disse o coordenador, não ter o material para te socorrer. Então, atenção, porque isso vai valer muito a pena. Agora, deixa eu falar de... Traz para mim aqui, cheio, Lincoln. Eu quero falar da novela. Segue a novela Sem Fim dos viadutos aqui de Belo Horizonte. Uma vistoria da prefeitura apontou problemas em mais 3 viadutos da Avenida Pedro I, que fica na região da Pampulha. São os elevados, anotem aí, o Oscar Niemeyer, o Monte Carmelo e o viaduto da Avenida João Samarra. Né? De acordo com a Promotoria de Defesa do Patrimônio, as estruturas precisam de pequenos reparos. Um relatório da SUDECAP comunicando a situação e as correções previstas deve ser entregue ainda nesta semana ao Ministério Público do Estado. O documento deve esclarecer se houve erros na construção ou se trata apenas de medidas preventivas. A Superintendência de Desenvolvimento da capital ainda não se pronunciou sobre esse assunto. Né? Fez o levantamento, identificou quais são os detalhes que precisam ser resolvidos, mas ainda não se manifestou sobre esse assunto. Acho bom manifestar, porque, como a gente disse da outra vez, enquanto o cidadão, o usuário do transporte, não souber qual é o problema, com todo respeito, ele não vai saber qual decisão tomar, se vai passar por ali ou não vai. Né? A gente tem um histórico aqui em BH que depõe contra essa suposta tranquilidade que nós podemos ter em relação a eles. Depõe contra isso. Então, SUDECAP, vamos lá, vamos conversar com o meu povo. Né? Na verdade, e aí eu tenho uma equipe sensacional, daqui uns dias, nem pichador vai ter coragem para subir aí. Porque ele não sabe se vai estar pichando lá, o negócio vai cair com ele. Cadê o Datena, com Deus me livre igual a dele? Né? Porque nem pichador vai ter, ó. Olha lá, tem um ali pichado. Deus me livre. É porque não tinha saída notícia. Me fala, meu Deus. Se tivesse saída notícia, o pichador não tinha subido ali. Vou contar uma coisa pra você, a coisa vai ficar feia aí, viu? Ó, agora, sinceramente, eu vinha pensando nisso, gente. Hoje, inclusive, a neta do Oscar Niemeyer está aqui em BH, né? Vai visitar a obra da Pampulha lá, porque está concorrendo a patrimônio histórico do mundo, enfim, eu me esqueci a palavra aqui, da patrimônio histórico da humanidade, né? O Josué me lembrou. Aí, ela tá aqui, aí você vai virar para ela, ô minha querida, tudo bem? Seja muito bem-vinda, a capital dos mineiros é sul e tal. Ah, vamos passar no viaduto do vovô. Não, esse aí nós vamos passar do lado dele. Por quê? Porque, acredite você se quiser, a SUDECAP não explicou qual é o problema e não teve... Na dúvida, né? Aí nós resolvemos não passar. Ó, a neta do homem tá aí, vocês dão um jeito de resolver isso, hein? Vamos lá, vamos falar de coisa boa, fala de viaduto não. Essa é pra você que é policial, bombeiro, funcionário do IPSENG, da CEPLAG, a Secretaria de Planejamento e Gestão, professor, enfim, todos os servidores do Estado de Minas Gerais.
Agora o prazo do empréstimo no Banco Bom Sucesso consignado aumentou para 96 meses, meu amigo. Você pode aliviar o orçamento, pagar as dívidas e ficar, tranquilo. Você pega mais dinheiro no Bom Sucesso com as melhores taxas e pode pagar em 96 meses. Todo servidor pode, até quem já tem usado toda a sua margem. Você já tem empréstimo no Bom Sucesso consignado? Ótimo. Você pode refinanciar seu contrato e eles ainda liberam mais dinheiro para você. Agora, você tem empréstimo em outro banco? Sem problema. Com a portabilidade, você muda para o Bom Sucesso e tem as melhores condições e melhores taxas. Então acesse consignadomaisperto.com.br. Entre com seu CEP e veja a loja mais próxima. Então corre lá para você pegar um pichulé a mais. Um caso que chocou a todos nós, não sai da minha cabeça. Meus amigos, foi aquela morte daquele idoso que havia entrado num lote vago para urinar. Entrou para urinar e foi espancado. O idoso tinha câncer de próstata e por isso ele não conseguia segurar a urina. Continuam as investigações do caso. O baiano, como era chamado pela família, morreu após as agressões. As investigações querem esclarecer o real motivo da morte. Acompanhe comigo. Dias após a morte de Luiz Guimarães de Souza, de 78 anos, Cristiane, sobrinha de criação da vítima, conta que a família sofre com a ausência de baiano, como era conhecido o idoso. São 15 dias, né? Nós tivemos um final de semana passado ruim, principalmente para os pequenos, para as crianças, porque ele passava conosco todo o final de semana, almoçava nas nossas casas, né, das nossas casas. Foi um final de semana difícil. O idoso morreu, segundo testemunhas, após ser espancado por um vigia no bairro Nova Suíça, região oeste da capital. Imagens de uma câmera instalada próximo ao local mostram no canto superior da tela o idoso sendo empurrado com violência para fora do lote pelo vigia. Ambos parecem discutir. O vigia vai para cima do idoso e o empurra novamente ao chão. O senhor Luiz consegue se levantar. O vigia surge novamente no vídeo e uma nova aparente discussão tem início. Um homem de calça vermelha atravessa a rua e vai em direção aos dois. Ele volta correndo em busca de ajuda. Instantes depois, várias pessoas surgem na imagem em volta do idoso. Segundo testemunhas, o vigia foge do local. 27 minutos após o início das agressões, 2 ambulâncias do SAMU chegam para prestar socorro ao idoso. Mas a vítima não resiste e morre no local. Esta testemunha ficou chocada com a cena. Complicado, a situação dessa é complicada, entendeu? Motivo banal, com certeza. A vítima, que tinha câncer de próstata, voltava de uma consulta médica em um posto de saúde próximo de casa, quando, ao passar aqui em frente a este lote vago, entrou por esta abertura que no dia não estava tampada para urinar. Por causa da doença, o senhor Luiz tinha incontinência urinária, mas o vigia, Anderson Vitor dos Santos, de 27 anos, teria se irritado com a presença do idoso. 8 horas após a morte da vítima, o vigia foi ouvido e liberado pela Polícia Civil. Ele foi localizado em um imóvel da região e teria confessado a policiais militares que havia agredido o idoso. Apesar da declaração, o delegado, que estava no plantão no dia do crime, alegou que as imagens mostraram que a vítima sofreu uma queda acidental, o que não caracterizou um homicídio. Enquanto isso, amigos e familiares aguardavam a liberação do corpo. No dia seguinte, o velório aconteceu no cemitério do Bonfim. O caso agora está sob a responsabilidade de outra delegada, que não quis gravar entrevista porque as investigações ainda estão em curso, mas informou por meio da assessoria de imprensa que já ouviu alguns familiares e aguarda o laudo de criminalística. Eu estou aliviada, na verdade, de saber que houve uma troca, né, de delegado. O caso está sendo investigado, hoje eu tenho certeza disso, né? Então isso dá um alento, dá um alívio, porque o que eu penso é que a gente não pode deixar a situação morrer junto com o baiano, né? Este vídeo mostra o senhor Luiz dias antes de morrer. Ele morava sozinho, mas visitava as sobrinhas de criação com frequência. O senhor Luiz não era casado, não tinha filhos, mas era um homem de muitos amigos e bastante conhecido na comunidade evangélica. Ele frequentava esta igreja batista aqui no centro da capital. O pastor Jackson lembra com carinho da lembrança do senhor Luiz. Ele tinha essa questão, né, de envolver, de participar da vida da igreja, participava da classe, era muito querido pelos colegas de classe.
praticamente todos idosos, né? Estava sempre presente aí com a gente e conversando com todos, com as crianças também, ele era carinhoso. Esse era o envolvimento dele na vida da igreja. Sabe o que me chamou a atenção? E olha que é um assunto que a gente está trabalhando em cima dele, a polícia está trabalhando em cima dele, mas o que me chamou a atenção, Olímpico, se puder colocar as imagens da hora que ele entra e sai do lugar, é que o cara que está lá dentro, ele entra uma vez e depois o cara vem em cima dele de novo. E aí, olhando agora com cuidado, josuaísticamente falando, estava de dia. Como é que o cara não vai reconhecer? Olha lá, estava de dia. Olha, ele saiu, você está acompanhando aí na tela, olha, lá em cima, perto dos números, ele saiu, o cara empurrou ele para fora, tá certo. Ali ele já dava para ver que era um idoso. Aí o senhor tá ali, ele vem de novo, se levanta, ele vem de novo e dá uma gravata nele. Olha agora, ó, empurra a cabeça dele contra a calçada. Aí você vai falar o quê? Né? Que esse vigia agiu em legítima defesa, agiu porque estava nervoso. Não posso falar isso. Era de dia com sol quente, dava para identificar tranquilamente esse senhor. Na pior das hipóteses, viu, meus amigos? Na pior das hipóteses, nós poderíamos ter feito aquilo que deveria ter sido feito com o rapaz lá que foi acusado de ser estuprador e não era. Deixa eu segurar o senhor aqui e vou pegar meu telefone celular, porque realmente tem, e chamar a polícia. Eu vou falar sobre isso mais, sobre esse caso do estuprador. Mas olha só, agora, como é que há o senso da família, né, meus amigos? Ele não tinha filhos. Então, todo domingo ele passava na casa de uma sobrinha, de uma prima, enfim. E as crianças agora estão sentindo falta. Né? Todos nós vamos sentir uma homenagem a essa família. Mas eu queria até que depois que esse cara for preso, eu espero que ele seja preso, que a gente possa ver o porte físico dele, né, em detrimento desse senhor aí. Nossos sentimentos mais sinceros, mais uma vez, eu não vou cansar de me sensibilizar com essa família. Agora, vem comigo. Tá preso um dos homens mais procurados de Minas Gerais. Neuber Júlio de Souza, conhecido como Alemão. Ele tem 39 anos e 5 mandados de prisão por homicídios que foram cometidos em Betim, Contagem e na cidade de Birité. Seria, meus amigos, um sujeito perigoso. Ele foi preso em Rondônia, na região norte do país. Além desses crimes, ele pode responder também por uso de documento falso. E segundo as investigações, o Alemão não agiria sozinho. Ele estaria na companhia do irmão dele, conhecido como Zói. Então põe na tela. Júlio de Souza, de 39 anos, conhecido como Alemão, estava foragido há 3 anos. Ele foi preso no estado de Rondônia. O suspeito chegou a fazer implante de cabelo para enganar a polícia. Através de um trabalho de inteligência da Polícia Civil, juntamente com cruzamento de dados, análise de documentos, nós pudemos perceber que eles estavam usando documento falso. Durante a investigação, o irmão de Neuber, Milton de Souza Júnior, conhecido como Zói, também foi preso na cidade de São João del Rei, a 180 quilômetros de Belo Horizonte. Ele era o comparsa de Neuber em envolvimentos no tráfico de drogas e homicídios. Para fugir da polícia, a dupla usava documentos falsos. Neuber se passava por Cláudio Felipe de Souza e Milton por João Batista Júnior. Até mesmo um comprovante de votação da última eleição foi encontrado. Ele tinha vários cartões de crédito, CNH, RG, inclusive ele tinha o título de eleitor, ele chegou a votar com o título de eleitor, com essa carteira falsa. Neuber morava em Inhumas, na região metropolitana de Goiânia. Ele mesmo comprava as drogas, principalmente no Paraguai. A mercadoria era levada por pessoas até o irmão dele. A dupla gerenciava 12 bairros de Belo Horizonte, Contagem e Ibirité. O papel do irmão dele seria ficar coordenando, né, fazer essa questão dessa logística da venda de drogas, pegar o dinheiro auferido com a venda dessas substâncias entorpecentes e repassar para o irmão e dar continuidade nessa venda e nesse crime lucrativo. Segundo a polícia, a dupla faturava cerca de 9 milhões de reais por mês com o tráfico de drogas. Além disso, Neuber participava de uma quadrilha especializada em roubar bancos e carros fortes em Goiânia. Em Goiás, numa entrevista preliminar com os policiais, foi possível perceber que o Neuber integra a Turma da Marreta, que é um pessoal especializado em assalto a banco e a caixa forte. A ficha criminal de Neuber é extensa e o coloca como o homem mais procurado de Minas Gerais. O sangue frio que ele tem de executar e mandar executar as pessoas, o poder econômico que ele possui e o poder de influência
no tráfico de drogas na região de Ibirité, Contagem e Belo Horizonte. A dupla negou o envolvimento com o tráfico de drogas. Injustiça. Por que é injustiça? Porque eu não sou isso que vocês me pintaram, não. Vocês me lançou como um bicho solto. Se tivesse me lançado como um anjo, eu estava como um anjo. Como lançou como um bicho solto, então eu sou bicho solto. Eu quero saber o seguinte, ministro Dias Toffoli, como é que esse cidadão votou com documento falso? Como é que ele votou, Nandinha Fiorenzano? Está comigo aqui, minha apuradora, minha produtora, na verdade. Já tô pra... Como é que ele votou com documento falso? Depois vai falar que o nosso sistema não é 100%. Ô, Paquitão, se tiver um documento falso, você vai lá, aqui no Brasil, você vota, parceiro. É, ué. Não foi assim, Josuá? Foi assim, ué. Votou, ué. Josuá me chamou a atenção, me votou com documento falso. Não. Para os nossos repórteres, que são muito persuasivos, eles disseram, eu votei em fulano de tal, mas nós não podemos falar, né? Mas manda avisar o ministro Dias Toffoli que esse senhor aí, que tá disputando, inclusive, o empreendedor do ano, né, o Josuá? Ele foi preso em Rondônia, ele atuava com roubo de carro em Goiânia, no centro-oeste do país, gerenciava a boca de fumo em BH. O irmão dele foi preso em São João del Rei e levava por mês, Everton Guimarães, 9 milhões de reais. E aí, ele, como ele anda muito, ele viaja muito, ele reclamou do preço da gasolina. Mas ele é eleitor. O eleitor tem direito de reclamar. Gente, isso é mais sério do que eu tô falando, hein? Isso é mais sério do que eu tô falando. Tá aí um prato feito pra gente julgar angu... Como é que é? Julgar farofa nesse cangu, é isso que fala? Pra julgar alguma coisa em algum lugar. Tá aí. O cara... eu não sei nem misturar, mas me salva mais uma vez, meu assessor para assunto de culinária. Tem caroço nesse angu. Também conhecido da minha terra como angu de caroço. Vamos lá. Olha só. Olha até onde a bandidagem está indo. A casa de um policial foi alvo de bandidos aqui em BH. 2 homens foram presos, mas antes disso a situação teve tensa. 2 pessoas foram feitas reféns no bairro Floramar, na região norte de Belo Horizonte. Os reféns ficaram trancados no banheiro enquanto os criminosos fugiram, levando joias e R$5 mil em dinheiro. Minas Gerais, acompanhe comigo. Os policiais que atuaram na ocorrência chegaram juntos ao Departamento de Operações Especiais. No carro da Polícia Civil estavam os 2 homens presos, Arthur Fidala Oliveira Santos e Alex Geraldo Mendes. Os criminosos estavam em liberdade condicional, monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Mas isso não impediu que a dupla continuasse na prática criminosa. O crime foi nesta casa que fica aqui no bairro Floramar, na região norte de Belo Horizonte. Os criminosos aproveitaram o momento em que o filho do policial abriu o portão para receber algumas mesas e cadeiras para a organização de uma festa. Foi o exato momento em que os criminosos agiram. Mesmo ainda muito assustado diante de tudo que estava acontecendo, o filho do policial contou com detalhes como que os bandidos agiram. Eu estava lá em casa, sozinho, estudando por minha prova de inglês. Aí minha mãe saiu para ir na costureira, que ela tinha ligado. Eram umas 2h40, 2h50, por aí. Aí o pai da esposa do meu tio foi lá com o carreto dele entregar umas mesas, cadeira que meu pai tinha emprestado. Quando ele chegou lá, eu tava sem o controle do portão, que é o grande. Aí eu falei pra ele que eu ia abrir o social. Aí quando eu abri, ele falou assim, não, vamos esperar sua mãe então. Eu falei assim, não, mas vão adiantando aqui já vão levando as cadeiras pra garagem. Aí nisso nós fomos levando. Quando eu voltei, que eu levei a cadeira, aí eu voltei pra pegar mais. Quando eu voltei, apareceu um moreno lá no portão, falando assim,
que ele queria fazer um servicinho, algo assim. Aí eu falei assim, o quê? Aí eu fui aproximando assim pra tentar fechar o portão de uma vez nele. Mas quando eu fui tentar fechar o portão, apareceu mais um gordinho e mais outro. Aí foram a pressão de 3 contra 1 e eu perdi pra eles. Aí eles foram lá e me abordaram, perguntaram se eu tava com mais alguém e me levaram pra dentro da casa. Minha vizinha, ela avistou tudo pela rua. Ela achou estranha a movimentação dos 3 caras e ela ligou pro celular da minha mãe. O celular da minha mãe ela tinha deixado em casa, que a costureira morava lá perto. Quando tocou, o cara foi lá e falou assim, quem tá ligando aí? Aí eu falei assim, não conheço, porque tava sem identificação no telefone. Quando eu atendi, ele falou assim pra eu não falar nada, que senão eu levava um tiro no pé. Eles foram lá e mandaram a gente pro banheiro. Aí ele falou assim que depois de 10 minutos ia tirar a gente de lá. Mas o banheiro ele só fecha pelo lado de dentro. Aí ele mandou a gente trancar e depois de 10 minutos que ia tirar a gente de lá, que ia ficar um vigia lá. Mas não era isso não, ele só colocou a gente lá para eles poderem fugir, a gente não vê onde que eles foram. Quando os policiais conseguiram identificar os suspeitos, foram até a casa de um deles. E lá, conseguiram fazer a prisão no momento em que chegavam neste carro. No interior do veículo, os militares encontraram esta arma calibre 38 e todo o material que tinha sido levado. Algumas joias, 2 celulares e aproximadamente R$5 mil em dinheiro. Através de monitoramento de câmeras do local, foi possível identificar os autores e chegar à identidade dos autores. E verificado que eles possuem sistema de monitoramento por tornozeleira eletrônica. Então, a partir disso, foi possível identificar onde que eles estavam. Foi montada a operação juntamente com a Polícia Civil, a Polícia Militar, na POP 245 e o GPA 2272. E deslocamos para o local a fim de efetuar a prisão dos autores. Essa casa pertenceria a um policial civil, né, sargento? Positivo, é um policial civil da divisão de homicídios e o filho dele e mais uma outra pessoa foram feitos vítimas, né, no local. E trabalho em conjunto aí, Polícia Militar, Polícia Civil, obtemos eles em prender os autores e recuperar todo o que foi levado aí pelos autores. Pois é, meus amigos, e a Polícia Federal prendeu 2 pessoas hoje durante a Operação Fraude SA-2. A operação foi deflagrada na região metropolitana de BH contra fraudes na Previdência Social. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva. As investigações apontam que os integrantes da organização criminosa adulteravam documentos e omitiam situações para obter o benefício de amparo social ao idoso. Os prejuízos causados pela quadrilha aos cofres públicos ultrapassam R$1 milhão, sendo que, presta atenção, a suspensão dos benefícios ilegais que já foram descobertos vai gerar uma economia de cerca de R$2 milhões à Previdência. Os suspeitos presos respondem por uso e falsificação de documentos, além de estelionato qualificado. Eles ainda vão ser instaurados inquéritos policiais para as pessoas que se beneficiaram do esquema. É a Polícia Federal colocando na grade quem está burlando aí o INSS. Ô Paquito, vamos para o intervalo? Já já eu estou de volta e conto para você as principais notícias do dia de Minas Gerais. Fique comigo.